O Vitor Peixoto, do 5S, falou: a indústria dos games está vivendo um estouro de bolha, é hora de focar e aperfeiçoar formas consolidadas de que tentar sempre reinventar a roda. Então, cara, hoje eu digo que videogame, não é que estourou a bolha, não tem mais bolha. O videogame se tornou parte do core do entretenimento mundial de tudo. Não existe mais, na nossa época a gente era menor, que videogame era coisa de nerd, né? E realmente era uma bolha. Estourou e acabou. Já faz parte de tudo. E essa coisa de reinventar e tal, não sei o quê, eu não acho que chega a ser tão complicado que isso. Eu acho que a gente tem que... Se você fizer um jogo divertido e bom, ele vai vender. Sabe? Não precisa reinventar, não precisa inovar. Existe uma coisa que essas grandes empresas ficam falando nessa questão de inovação. Primeiro, elas não inovam quase nunca, né? E falar que tem que inovar... Não precisa... A verdade é que não precisa inovar, não tem problema. Não é todo jogo que tem que ser o Alan Wake 2, tá ligado? Não precisa. Tem que sabe? ser divertido. Tem que ser divertido, boa qualidade. Às vezes, a gente sempre fala a qualidade do jogo que a gente quer, mas às vezes jogos de baixa qualidade, mas divertidos, bombam. Aquele... Getting Over It, Bennett Foddy. Sim. É um jogo de baixíssima qualidade, irmão, mas é divertido pra quem gosta daquela loucura lá. Power é um exemplo, tá em Early Access, pô, né? Tá em Early Access. E ele Access. não é nada inovador. Ele pega várias ideias e faz um jogo divertido com ela. Então, assim, eu acho que talvez... Isso eu acho. As grandes empresas de game tenham perdido de visão de que o importante é você divertir quem vai jogar. E isso eu acredito que aconteceu de verdade. E talvez eles tenham que olhar pra trás e falar, cara, vamos, né, pensar em outra coisa. E rapidinho sobre o tamanho da indústria de games, é muito doido, porque a gente tem muito respeito pelo cinema, né? A gente sempre cresceu aprendendo que o cinema é muito grande. Só que hoje em dia, cara, os games é maior que o cinema, vocês ouvem isso toda hora. Mas eu acho que o ponto mais importante é que você vê o movimento das empresas de cinema e de mídia, eles todos estão movendo para games. A Netflix vai fazer um setor muito forte de games, já tem, né? Mas eles vão fazer AAAs com Rafa Garassetti e tal. A Disney investiu agora 1,5 bilhão na Epic. Então eles todos veem que os games é um negócio que vai virar cultural. As pessoas crescem jogando hoje em dia e as gerações futuras, quase todo mundo vai jogar de videogame. Então eles têm que agir nisso, né? Inclusive a Nvidia, vocês viram? Virou a terceira maior empresa dos Estados Unidos. Passou a Google, passou a Alphabet. Também? Cada placa. Cada placa é 20 mil reais, né? Porra, se não tiver. E o vagabundo compra, né? Isso que é foda. Não, certíssimo, Fênix. E outra coisa. É louco e triste ao mesmo tempo, porque como a gente bem falou aqui, o tamanho da indústria do videogame, como ela já hoje, muito bem também, não existe mais bolha, realmente, muita gente, a maioria das pessoas hoje que estão presentes nesse entretenimento jogam videogame, mas eu acho ainda triste porque da nossa parte há um respeito muito grande para com a indústria do cinema. E os figurões ainda têm uma resistência muito grande com a nossa indústria que é maior. Hoje, se a gente for parar, analisar friamente, calcular investimento de alguns jogos, assim, deixa no chinelo. Mas, infelizmente, ainda há realmente um desdenho absurdo. Tô falando dos figurões, tá? Tô falando de Hollywood, tô falando desses caras que ainda mantêm uma ideia de que o cinema é superior acima, a tudo, né? Tá acima no quesito Tem um cult, aspecto caramba. de cultura maior. E, cara, Então, e tem outra coisa... Não, só pra é uma arte a mais gente arte, viu né? o Neil Druckmann passar uma vergonha lá absurda. Pois é. Um dos você gostando ou não, também não sou tão fã, mas você gostando ou não, é uma das grandes figuras do mundo dos videogames. Foi lá, foi tratado que nem um nada. Foi e é um ignorado. trabalho muito similar, na real, né? Um contador de história. Que nem o cara do cinema. O negócio é que, e isso é uma coisa também que, se vocês acham que a gente tá na crise de criatividade agora, espera daqui a um tempo. Porque acontece, o cinema já tem mais de 100 anos de existência, certo? É uma indústria muito mais antiga. Então assim, quem criou o cinema já se foi, certo? Os primeiros roteiristas, os primeiros diretores que pautaram isso aí, eles já se foram. E a indústria do cinema foi se renovando e tal, isso aqui. Porque filme contar história é algo que a humanidade já faz há muito tempo, desde os livros e tal. Jogo, você tem que contar a história, claro, mas tem muitos jogos que a história nem importa. Então são outras coisas que você tem que fazer no jogo. Só que hoje, nós ainda temos os grandes desenvolvedores históricos estão trabalhando até hoje, que é o Miyamoto, é o Miyazaki, principalmente japonês, Kojima, tá? né? O próprio Kojima. Mas toda essa base que criou tudo que a gente tem de videogame hoje, os caras estão aí ainda. Daqui a 20 anos não vão estar mais. Não. Então, se a gente não desenvolver gerações de desenvolvedores Sim, cara, é que verdade isso. pautem o que vai ser daqui pra frente... Porque, cara, tudo que a gente faz de videogame ainda é baseado no que os japoneses fizeram em algum momento, certo?
Se tem uma escola nisso, é Japão. Ela se chama Japão. Os americanos são muito arrogantes sobre isso. Mas tudo que eles fazem é porque vem dos japoneses. E esses caras estão aí ainda. Quando esses caras pararem e não tiver mais referência, se esse cara não tiver mais referência, vai ser, olha... você já está com criatividade agora, imagina daqui a um tempo. Um exemplo que não é... Eu acho que é uma notícia que a gente não vai falar, mas o Masahiro Sakurai, que é o cara que fez o Smash Bros, né? Ele anunciou recentemente que acabou o Smash Ultimate. E quando ele tava fazendo o Ultimate, já se falava que era o último Smash dele, porque ele dedica muito àquele jogo, desgasta muito dele e seria o último. E ele é o cara, um dos grandes gênios, né? Ele fez todos os Smashes, é um jogo que ele bota a alma dele no jogo, e a gente pode estar no momento que ele vai parar. Ele não vai mais fazer games. Aí a gente perde um grande nome, não tem outro. Masahiro Sakurai aí, né? O meu próprio Miyamoto, que a gente falou, Shigeru Miyamoto também, galera. O cara que criou o Mario, o cara que cuida, supervisiona de Zelda, sempre participa de todos os projetos da Nintendo. Tem a cria dele que eu adoro, que é o Pikmin, é uma cria dele, uma ideia que ele trouxe e fomentou dentro da Nintendo. Todas as grandes franquias, Metroid, todas as grandes franquias da Nintendo passam pelo olhar dele, né? Em algum ponto. O dia que esse cara, ele ainda tá lá com seus 70 e lá vai. Ele tá trabalhando, mais de 30 anos trabalhando nisso. Exatamente. E japonês, a gente sabe que eles têm muito essa coisa, né? De trabalhar até onde der e tal. Mas a hora que nosso queridíssimo Miyamoto, que dure muitos e muitos anos... Esse é o canal no YouTube do Sakurai. Ele Sakurai? tem. Muito bom. A Nintendo, acho que essa é uma reflexão, não quero ficar... né, assim, Nintendo. Babando a Nintendo. Porque a galera... É porque ele só baba a Sony, entendeu? Mas, eu preciso... Ele se sente desconfortável. Desconfortável. De babar outro. Vai elogiar Xbox? Isso. Não. Nintendo? Não, só Sony. Não, acho que Nintendo... tem uma coisa que a gente pode aqui falar da Nintendo, é que os jogos dela não tem nada de fotorrealista, gráfico, não sei o quê, mas os jogos têm a essência principal, que se chama diversão. Sim. E ela consegue trazer, nos jogos dela, não tô falando que as outras não trazem, tá, galera? PlayStation e Xbox também trazem. Mas a Nintendo tem essa expertise, sim, de trazer uma dose de diversão... Desde sempre, né? Desvinculada de questões técnicas ou performance ou gráfico. Mas ela tem na essência dela a diversão pura e simples, cara. Você pega um jogo como Mario vs Donkey Kong, um jogo super simples, mas ele é divertido para um dedéu. E ele não é 4K, HDR. Mas cara, o jogo vende e é divertido. Esse que é o negócio, cara. Todos os conceitos de videogame que a gente tem hoje foi o Japão que inventou, pô. Japão. Tudo. Você tem ideia? Que é jogo de plataforma, é ação e aventura, RPG, sabe? Os caras inventaram tudo lá atrás, muito tempo atrás. E você ter essa visão lá atrás, quando não tinha quase tecnologia pra fazer isso, e eles fizeram. Aí vem o Miyamoto, cria a porra do Souls-like também, que foi o troço que... É absurdo. O Miyazaki, né? Miyazaki. Então, assim, ainda bem que a gente tem o Japão, cara. Porque se a gente for depender dos americanos, dos europeus, dos franceses, a gente tá fudido, tá? A gente pode pegar, talvez, como base... Tem o Red Dead 2, que é um bagulho absurdo. E, cara, se você for parar pra pensar, o que a Rockstar fez ali, se você transferir pro cinema, eles têm... Vamos tratar como se a gente fosse clubista. A gente tá do lado dos games e existe outro time que é a indústria do cinema. Os caras lá têm o Quentin Tarantino. A gente tem o nosso próprio Quentin Tarantino que tá no Red Dead Redemption 2, né? Se você for pegar o filme dos 8 Odiados, não sei se vocês viram. A Django também, né? Eu sempre lembro. Também, mas eu acho que mais o 8 Odiados, que é um... Concordo. Cara, eu assisti recentemente esse filme, inclusive. Literalmente muito bom. um 8 Odiados, né, cara? E aí eu faço essa pergunta pra vocês do chat. O começo, inclusive... na neve, a carroça. E eles chegando numa cabana. E assim, é diálogo pra Tarantino, né? Sangue e diálogo, é isso. Isso, E, assim, é total Tarantino aquilo. Eu pergunto pra vocês, assim, pegando os filmes dos últimos anos, quantos desses filmes dá pra falar que tem uma história melhor que Red Dead Redemption 2? Da indústria do cinema. É muito difícil. Poucos, não? Sim, é muito bom. É foda, cara. A gente tem uma parada muito foda. No cinema também, né? O cara do Tarantino não vai fazer o último filme dele. O Spielberg, que é um gênio que tá muitos anos aí, vai parar em breve. Ele tá muito velho. A gente tem que ter a troca de geração. A gente tem que ver isso acontecer. E eu torço muito porque os japoneses têm muita essa cultura de sucessão, né? Eles passam as coisas. Sim. Então, o Miyamoto mesmo, da Nintendo, deve ensinar pessoas pra seguirem o caminho dele lá na Nintendo. E espero que aconteça isso. Claro, sim, exatamente. Passar o bastão, né? O Marco Polo Jogos, eu juro que eu espero que esteja zoando, cara, mas vamos lá. Indústria japonesa está obsoleta há muito tempo. Muito tempo. Nossa. É só isso? Eu achei que ele ia ter... Foi uma afirmação só? Foi uma afirmação. Foi um hot take. Sendo que nos últimos 4 anos, 2 jogos do ano foram japoneses, pra começar. Isso.
Esse início do ano, 2 meses só. Isso a gente já teve o Like a Dragon, Persona 3 Remake e o Final Fantasy Rebirth vai sair agora. Tekken 8, só jogo gigantesco japonês que tá, assim, muito melhor que a grande maioria das coisas que a Europa e os Estados Unidos lançam. Então, assim, e tem o Final Fantasy Rebirth chegando. Você tem que prestar atenção um pouco, eu acho, né? Mas pode ser assim, que é sempre legal. Eu sei, cara, como é dar opinião polêmica. É sempre legal terminar na minha opinião. Pode ser. Quando você deixa assim, fica parecendo que literalmente eu acho corajoso. Mas é legal você ter essa visão. Corajoso o fato do cara expressar um hot take desses. Que hot take é um negócio que a maioria vai discordar. Até tem um Reddit, né, que as pessoas falam, e aí fala, eu sou babaca ou não? Aí a galera vota, não foi babaca, foi babaca. Entendi. Porque é justamente isso, você pode ter a sua visão. Mas eu discordo muito também. Lembrado Palworld. Palworld é um jogo japonês também. Também japonês. Todos os jogos da From Software são japoneses. Sim, pô. Os da Nintendo, da Capcom. Nossa, Elden Ring, cara. Elden Ring. Cara, não tá falha. Mas como é que é o nome dele? Eu queria só que ele mandou um superchat. Não, mas tudo bem, se for a sua opinião, meu caro comentarista. Não, o nome dele é Miyamoto. Tudo certo. Não. Aí a hipocrisia não bate. Marco Polo. Ô, Marco Polo. Eu vou só, na moral mesmo, explica o porquê que você acha isso, só pra eu entender, porque às vezes você tem um bom ponto. Dragon's Dogma tá vindo aí também. Dragon's Dogma. Explica só o porquê que você acha. Entendeu? Porque isso aí geralmente acontece... Isso aí geralmente acontece na internet como um todo, cara. Por exemplo, você fala um bagulho, falou merda, aí você, mas por que? Eu falei, meu, cara some. Não, às vezes o cara tem um ponto mesmo. Às vezes você tem um ponto da hora, fala pra gente, tá? Só pra gente saber, porque eu fiquei curioso. Falou, eu concordo com ele, sou muito mais RPGs ocidentais que orientais, mas é só opinião mesmo. Não, João, olha só, uma coisa é você preferir os jogos ocidentais. Isso. Você falar que a indústria japonesa de games está obsoleta é outra coisa completamente diferente, pô. Não tem nada... Muita gente aqui não curte os jogos japoneses, é totalmente normal, não tem problema. Agora, falar que os caras são obsoletos, maluco. Nintendo Switch com 140 milhões de console vendido aí, tipo, pô. os números não mostram isso. Se ele mandou esse comentário pra gente ficar aqui que nem trouxa, ele conseguiu. Ele conseguiu, Eu vou dar um parabéns. Eles mostram que os obsoletos vendem, então. Pois é. Eu, por exemplo, não gosto do Final Fantasy, Persona e Yakuza, mas nem por isso eu acho que eles são jogos ruins. Claro. Não é o meu estilo, ou eu não me peguei ainda a eles. Mas eu acho que o Dave falou que os europeus não são bons. A gente tem uma equipe europeia muito incrível. Tem algumas, não tem só porcaria, cara. Não, mas tem uma que os caras são gênios. CD Projekt Red. Ai, meu Deus. Pensei que ia falar Remedy, já tá melhor ali, né? Não, os poloneses incríveis, né? Poloneses. Não, então, finlandês é a Remedy, né? Não, poloneses incríveis que fizeram Witcher 3. É um RPG ocidental, né? Sim, totalmente. E o Cyberpunk, incrível. É, RPG ocidental mesmo. Pronto, vocês falaram tudo isso, Fênix, só pra falar essa última frase. Isso, Cyberpunk a gente incrível. Sabe isso, exatamente. Steam é da onde? O Steam dos Estados Unidos, né? Seattle, inclusive. Seattle, aliás, da Amazon, eu queria só ver ele dissertar. A Band tá de lá também. Band. Então, eu queria só ver ele dissertar. É da onde? Não, perto de Seattle. Aliás, tá aí 2 cidades Já fui no escritório deles, da Valve. Incrível. Não, escritório lindo. Tem uma turret do TF2 funcional, que ela mira nas pessoas e faz... Mas ela não atira, né? Como é que faz? Ela não atira. Porque ela faz... Não foi assim. O último foi um tiro meu professor Girafales. Né? Eu gostei mais. Esse é bom. Cara, galera, vamos relevar. O Fênix tem... o papel de parede dele é o Gabe Newell pelado, então assim, a gente revela essas coisas aí. O pelado deve estar no guarda-roupa quando ele abre, assim, deve estar na porta. Todo respeito ao Gabe Newell. Bom,